Oi, turminha do primeiro ano e do terceiro ano. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo de fisiologia humana, né? Um tema aí compartilhado para vocês, sistema endócrino. Então, vamos, na verdade, estudar a segunda parte do sistema endócrino, porque a primeira nós já estudamos semana passada, vendo hipotálamo, hipófise e glândula tireoide, ou tireoidea. Vamos, então, estudar as demais glândulas do sistema endócrino. Primeiro vimos que o sistema endócrino ele é responsável pela produção de hormônios que são mensageiros químicos e que vão atuar em órgãos ou tecidos-alvo para alterar a funcionalidade deles. Então, ou na verdade estimulando a sua atividade ou então retardando, né, diminuindo. Vai depender muito do tipo de glândula e do tipo de hormônio que está sendo produzido. Aqui eu coloquei para vocês, as principais glândulas que nós encontramos no organismo. Glândula pineal, que como eu citei semana passada, ela é responsável pela produção de um hormônio chamado de melatonina, que normalmente é produzido à noite, no escuro. Glândula pituitária, que nesse caso vimos como glândula hipófise ou a glândula mestra do organismo, porque ela é capaz de comandar outras glândulas do nosso corpo. E a tireoide, também estudamos tireoide e os 3 hormônios que ela produz. Vamos estudar hoje as glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, pâncreas, ovário e testículo. Então aqui tem uma introdução, tá, sobre o sistema endócrino. Vou deixar disponível depois para vocês esse slide. E aqui as principais glândulas, né, fica legal porque aqui é como se fosse um resumo de tudo, as glândulas e os hormônios que são responsáveis pela produção. Nesse caso, o hipotálamo. E no hipotálamo nós vimos que há a produção principalmente de ocitocina e a produção também de ADH, ou hormônio antidiurético. Isso o hipotálamo produz, mas é a neurohipófise que secreta. Dentre os hormônios de adenohipófise que nós estudamos, o GH, que é o hormônio do crescimento, vimos na aula passada. Os hormônios tróficos, né, que fazem com que a glândula hipófise seja chamada de glândula mestra, porque eles atuam em outras glândulas, como o TSH, atua lá na tireoide, a CTH atua lá nas suprarrenais, a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, e hormônios que atuam no ciclo de reprodução, como o FSH, vimos que no homem é responsável pela espermatogênese e na mulher é responsável pela maturação do folículo ovariano. E o LH, também chamado de luteinizante, que no homem é responsável pela produção de testosterona e na mulher pela ovulação. Então, os hormônios da neurohipófise. Vamos estudar hoje, glândula tireoide já estudamos, né? Os hormônios que são produzidos basicamente são 3, T3, T4 e ocitocina. A paratireoide produz um hormônio chamado de paratormônio. Não coloquei no quadro na aula passada, mas citei para vocês esse hormônio, que ele é responsável por fazer o controle de cálcio no sangue. Enquanto a calcitocina ou calcitonina faz o controle de cálcio nos ossos, o paratormônio faz o controle de cálcio no sangue. Então, não podemos ter uma baixa quantidade de cálcio no sangue, porque ele é responsável também pela coagulação sanguínea e pelas contrações musculares. Então, tá aqui, um esqueminha mostrando o paratormônio fazendo esse processo. Se eu tenho muito cálcio no sangue, vem a calcitocina ou calcitonina, leva esse cálcio para os ossos. Aí diminui a quantidade de cálcio no sangue. Aí vem quem? O paratormônio, pegando o cálcio dos ossos e devolvendo para o sangue. Então, eles atuam, na verdade, para garantir esse equilíbrio de cálcio no organismo. Vamos, então, para as glândulas de hoje. Começando pelas adrenais, também chamadas de suprarrenais. Então, nesse caso, as adrenais são responsáveis por produção de hormônios em 2 regiões. Primeiro, na região cortical, que é a região mais externa, e segundo, na região medular, que é a região mais interna. Dentre os hormônios que são produzidos pelas suprarrenais, nós temos os glicocorticoides, e aí temos como exemplo o cortisol, que é responsável pelo controle do metabolismo basal,
então ele é responsável pelo metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas dentro do nosso organismo, também conhecido como o hormônio do estresse, e os mineralocorticoides. Como exemplo de mineralocorticoides, só corrigindo aqui, tá? Aqui eu tenho o exemplo da aldosterona, não seria o cortisol não, aldosterona. Então, a aldosterona que tá lá, ó, vem pra cá, e o cortisol que tá aqui vai pra lá. A aldosterona ela é responsável pelo equilíbrio da concentração de sais no organismo. Enquanto o ADH controla a eliminação de água, a aldosterona controla a eliminação de sais. Então, nem podemos ficar com o sangue muito diluído, ou seja, pouco sal, nem podemos ficar com o sangue muito concentrado em sais. Então, quem faz esse controle da eliminação de sais no organismo é justamente a aldosterona. Aqui na região medular nós temos a produção de adrenalina e noradrenalina. A adrenalina e a noradrenalina são responsáveis por preparar o nosso organismo para situações de estresse. Então, uma prova, por exemplo, quando o namorado vai pedir ao pai para namorar a filha dele, ou então um assalto na rua, enfim. Situações de perigo, de estresse, prepara o nosso corpo de que maneira? Aumentando os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, produção e liberação de urina, sudorese e tudo mais. Então, só que o nosso corpo não pode ficar em estado de alerta por muito tempo, né? Por isso que o sistema nervoso é responsável por devolver a normalidade do funcionamento do organismo. Então, diminuindo as concentrações de adrenalina e noradrenalina no corpo, ok? Então, nesse caso, eu tenho na região cortical o cortisol e a aldosterona. Cortisol, que seria o hormônio que controla o metabolismo basal, e a aldosterona responsável pela eliminação de sais na urina. E na região medular, né, na medula das suprarrenais, nós temos a epinefrina, que é a adrenalina, e a norepinefrina, que na verdade é a noradrenalina. Esses hormônios preparam o nosso corpo para situações de perigo, de estresse, situações de alerta. Lembrando que as suprarrenais, elas ficam lá acima dos rins, parece uma gordurinha que fica acima dos rins, e elas são muito importantes. Aqui tem falando um pouco sobre cada hormônio, né? Como eu já destaquei a função e a importância, eu vou passar aqui, mas tem mostrando que os glicocorticoides, como é o caso do cortisol, seria o hormônio do estresse, né? Ele também atua em processos inflamatórios e também controlando esse metabolismo. Já os mineralocorticoides, nós temos como exemplo a aldosterona, e no caso da aldosterona faz o controle da eliminação de sais através da urina, ou eliminando mais sais na urina, ou devolvendo mais sais para o sangue por reabsorção nos túbulos renais. Normalmente essa reabsorção ocorre por transporte ativo, mas a depender da situação pode ocorrer também por difusão facilitada. Adrenalina, né? Várias funções de adrenalina, olha, isso daqui vem caindo bastante nos vestibulares, tá? Vale muito a pena vocês reforçarem esses 3 pontos que estão aqui, ó, que é justamente a preparação do nosso corpo para situações de estresse, né? De alerta. Então, é responsável pela vasoconstrição, que é a contração dos vasos sanguíneos, para que possa elevar a pressão arterial, né? Aumentar os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Aumenta a taxa de açúcar no sangue, a taxa de glicose no sangue. Por isso que essa situação, muitos endocrinologistas defendem que a glicemia pode ser elevada por situações de estresse, de nervosismo. Então, há um descontrole glicêmico quando as taxas de adrenalina estão muito altas no organismo. E como, por exemplo, vai ser responsável pelo aumento dos batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, consequentemente vai levar mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes para os tecidos, tá? Principalmente como músculos. E aqui a norepinefrina atua principalmente acelerando os batimentos cardíacos, no processo que nós chamamos de taquicardia, tá? Já caiu também, ó, adrenalina atua em batimentos cardíacos, atua, mas diretamente é a noradrenalina, tá? Então, acelerar os batimentos cardíacos é a noradrenalina. E o controle da pressão arterial. Vamos ao pâncreas, que é uma glândula, na verdade, mista. O pâncreas apresenta uma porção endócrina e uma porção exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas é responsável pela produção de insulina e glucagon. Na porção exócrina, o pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático.
Vamos para a endócrina, né, que é o nosso objetivo aqui, estudar os hormônios que são produzidos. Insulina. Insulina faz o controle glicêmico. É uma proteína, né, um hormônio de origem proteica, que é responsável pelo transporte de glicose no sangue. Então, a insulina pega a glicose que está no sangue e leva até a célula. Na membrana plasmática existem receptores da membrana que vão identificar a glicose e permitir ou não a entrada da glicose por difusão facilitada. Existem, na verdade, problemas, né, de controle glicêmico por alguns indivíduos que apresentam uma doença chamada de diabetes mellitus. A diabetes mellitus pode ser do tipo 1, que é quando o indivíduo é insulinodependente, porque ele não consegue produzir insulina ou produz pouca, e essa insulina não dá conta do transporte de glicose, consequentemente a glicose se acumula no sangue, chamamos de hiperglicemia. Ou diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 2, o indivíduo até produz insulina, só que na verdade não apresenta os receptores da membrana. Então, por mais que a insulina traga a glicose, quando chega na membrana plasmática, as proteínas receptoras não identificam a glicose, não permitem a entrada da glicose. Então, a glicose tende a se acumular mais uma vez no sangue, causando hiperglicemia. Existe também a diabetes gestacional, que é quando a gestante, nesse período, acaba apresentando alguns picos de hiperglicemia, não confirmando, por exemplo, a transmissão para o seu filho. Mas na literatura médica, existe a discussão de que bebês podem nascer com diabetes a partir desse descontrole glicêmico lá no período gestacional. Então, olha, permite a absorção de glicose pela célula, é responsável pela produção do glicogênio. De que maneira? Várias moléculas de glicose que estão no sangue, o fígado armazena na forma de glicogênio. Então, essa insulina garante a formação do glicogênio a partir da junção das moléculas de glicose, faz o controle, né, da glicemia. Hipoglicemiante quer dizer, diminui a quantidade de glicose no sangue. E esse hormônio é produzido pelas células betas do pâncreas, chamamos de ilhotas Langerhans. Difícil cair nas questões. Glucagon. Gente, o glucagon nesse caso faz o efeito inverso à insulina. Enquanto a insulina é hipoglicemiante, o glucagon é hiperglicemiante, ou seja, vai ser responsável pelo aumento da glicemia no sangue. De que maneira? Ele vai lá no fígado, quebra o glicogênio, liberando glicose no sangue. Então, ele quebra o glicogênio, liberando glicose no sangue, consequentemente aumentando as taxas de glicose. Normalmente o glucagon é liberado entre as refeições, né, que é o momento em que, por exemplo, pode ocorrer aí uma queda de glicose, principalmente se a gente tiver um intervalo muito grande entre duas refeições. O glucagon mesmo, normalmente, ele vai ser ativado, né, ou liberado por períodos de jejum muito longos, períodos de jejum principalmente de mais de 8 horas. Então, nós temos a ativação do glucagon para liberar para quebrar o glicogênio no sangue. Para quebrar o glicogênio no fígado, liberando no sangue a glicose. Olha, existem alguns casos de diabéticos, na verdade a grande maioria, que tem um descontrole, né, uma descompensação da glicose, mesmo estando com hiperglicemia, o glucagon vai no fígado, quebra o glicogênio, liberando ainda mais glicose no sangue. A gente pode se perguntar, mas como, né, se o indivíduo já está com hiperglicemia, por que ele vai liberar ainda mais glicose, quebrando o glicogênio? Porque a glicose não chega no destino final. Então, se a glicose não chega no destino final, é como se o sistema nervoso, o organismo, os sistemas de coordenação que são endócrino e nervoso, entendesse que não tem glicose no corpo. E acaba liberando hormônios que são responsáveis pelo aumento da glicemia basal. Então, hormônios importantíssimos. Aqui está mostrando a região das ilhotas no pâncreas, responsáveis pela produção desses hormônios. E ali nós temos os tipos de diabetes, né? Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Normalmente um é chamado de insulina dependente, porque o indivíduo faz uso de insulina subcutânea. E o 2, o indivíduo usa medicamentos, mas também tem casos que ele faz uso de insulina. Nesse caso aqui, ó, normalmente ela é hereditária, aparece na infância. E no tipo 2, geralmente aparece na fase adulta.
associada a problemas de obesidade, hipertensão e assim por diante. Vamos então às gônadas. As gônadas que são representadas por testículos e ovários. Elas são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Lembrando, a hipófise produz hormônios gonadotróficos, que são LH e FSH, que vão atuar justamente nas gônadas. Primeiras, testículos. Os testículos são gônadas masculinas, responsáveis não somente pela produção de espermatozoides, mas são responsáveis também pela produção de testosterona. Nesse caso, a produção da testosterona é estimulada pelos hormônios gonadotróficos, que são FSH e LH. Lembrando, o folículo estimulante atua na espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. O luteinizante é que vai atuar na produção de testosterona. Qual é a função da testosterona no organismo masculino? Ela é responsável pelas características sexuais secundárias, como o crescimento de barba, pelos pubianos, pelos corporais, o desenvolvimento, né, da saliência do pomo de Adão, que permite engrossar a voz, a laringe acaba dilatando um pouco, deixando a voz um pouco mais grave e assim por diante. Além disso, amadurece testículo e pênis, principalmente na época da puberdade, responsável pela produção não somente do hormônio, quanto também dos espermatozoides. E o desejo, né, o apetite sexual, o libido sexual, também vem da testosterona. Por esse motivo que muitos homens acreditam que quando faz uma vasectomia, normalmente ele perde esse libido ou perde, por exemplo, o desempenho sexual, compromete. Não é verdade. Por que não é verdade? A vasectomia tem como objetivo obstruir o ducto deferente, impedindo aqui, ó, o ducto deferente, impedindo que os espermatozoides saiam do epidídimo em direção ao ducto ejaculatório. A testosterona, ela é sim produzida aqui no testículo, só que ela cai na corrente sanguínea, ela não segue o mesmo percurso do espermatozoide. Então, por isso que não vai ter interferência. Então, ela é produzida, cai na corrente sanguínea, então não vai interferir, por exemplo, no desempenho sexual. Outro detalhe, homens que fazem vasectomia continuam ejaculando. A diferença é que não vai conter espermatozoides, mas ele continua ejaculando do mesmo jeito. Aqui os ovários, então vamos aos ovários. Os ovários, obviamente, são gônadas femininas, responsáveis também pela produção e maturação do folículo ovariano, onde vai ocorrer a ovulação, mas também é responsável pela produção de dois hormônios sexuais, que são espermatozoide, estrógeno e progesterona. Repetindo, estrógeno e progesterona. O estrógeno também pode ser chamado de estrogênio. Então, esses hormônios são responsáveis tanto pelo controle do ciclo uterino, né, ou menstrual, quanto também pela ovulação e caracteres secundários. Vou começar pelo estrógeno. O estrógeno é responsável pela ovulação, ou seja, pico de estrógeno garante a ovulação. Lembrando, os hormônios sexuais são produzidos pelo controle dos hormônios da hipófise, LH e FSH. Além de controlar a ovulação, o estrógeno também é responsável pelos caracteres sexuais secundários, como desenvolvimento de mamas, alargamento dos quadris, crescimento de pelos pubianos e também o apetite sexual. Já a progesterona, ela é responsável pelo controle uterino, pelo ciclo menstrual, está mais relacionado à progesterona. Por isso que o pico dela vem logo depois do pico do estrógeno. O endométrio, que é a parede, né, a membrana que reveste o nosso útero, ele é responsável por tornar o útero mais espesso. E aí, nesse caso, a progesterona vai garantir o aumento da espessura do endométrio para que possa, por exemplo, garantir a gestação. Todos os meses, nós mulheres nos preparamos para uma gestação. Se não ocorrer a fecundação, tudo descama, né? A preparação seria um revestimento interno do útero. Então, se não fecunda, ocorre a descamação do endométrio. Essa preparação, renovação do endométrio é controlado justamente pela progesterona. Então, ambos
tanto estrógeno quanto progesterona são controlados também pelo LH e pelo FSH. Mulheres que tomam anticoncepcional, geralmente o anticoncepcional ele é a base ou de estrógeno, ou de progesterona, ou dos dois. Então, com os níveis constantes desses hormônios, a hipófise entende, por exemplo, que é um período único do ciclo. Consequentemente, não vai produzir LH nem FSH. O que é que o meu corpo vai entender? O que é que a minha hipófise vai entender? Que nesse caso não é o momento de ovulação. Então, não vai ter ovulação. Eu não entro em período fértil. Justamente porque eu vou manter as taxas desses hormônios constantes. É como se eu estivesse enganando a hipófise, justamente para que eu não engravide, não tenha período fértil, consequentemente não engravide. Aqui as funções dos estrógenos, né, após a produção dos folículos ovarianos responsável pela ovulação, caracteres sexuais secundários, desenvolvimento do endométrio, também junto com a progesterona, amadurecimento de órgãos genitais, que nesse caso seria canal vaginal, útero também e ovários, e o apetite, né, a libido sexual vem do estrógeno. Progesterona é principalmente responsável pelo processo de maturação do folículo ovariano, atua também preparando o endométrio, nesse caso não é somente a progesterona, o estrógeno também contribui, e estimula o desenvolvimento de glândulas mamárias, então para que possa posteriormente ser responsável pelo processo de amamentação. Então, olha, sistema endócrino, eu vou encerrando por aqui, fico somente com as atividades de 2 capítulos, né, que depois na aula online, ao vivo pelo Meet, nós vamos conseguir fazer essas atividades, e qualquer dúvida, né, tirar qualquer dúvida de vocês a respeito do assunto. Então, estou aqui disponível, tá, tanto o primeiro quanto o terceiro ano, para qualquer dúvida que vocês tenham aí ao longo da resolução das questões e do estudo desse assunto também, que é tão importante para os vestibulares. Então, beijo, tchau, tchau e até a próxima.